Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Estamos aqui finalizando mais uma semana. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. E o nosso tema de hoje vai ser o título vai ser Viver Mais pelo Assim Diz o Senhor, né? Que coisa bonita quando a gente fala, né? Viver pela vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus para nossa vida e viver segundo o que ele nos ordena. Muitas vezes é muito fácil falar e a vivência já é um pouco mais difícil. Mas eu vou mostrar aqui alguns versos bíblicos que falam sobre isso. E automaticamente, quando a gente fala da vontade de Deus, viver pelo assim diz o Senhor, fala sobre a gente ter esse contato com Deus, né? Nós sabermos ouvir o que Deus tem para a nossa vida e sabermos ouvir a voz dele na nossa vida. É a gente pegar a nossa Bíblia sempre, ó, a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente folhear ela, a gente ter o contato com Deus, né? Para a gente conseguir descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. E ter claro isso, né? Ter claro que Deus está guiando a nossa vida, mesmo que algumas coisas às vezes não saiam como a gente planejou, algum plano tem alguma alteração, mas é saber que a gente tem um Deus que está cuidando da gente, que está no controle de tudo. E primeiro, enfim, como eu falei, a importância da Bíblia é gigantesca para a gente se comunicar com Deus, mas não é só a leitura da Bíblia, é também a oração. É a gente ter um cantinho na nossa casa que lembre o contato que a gente tem com Deus, para a gente se ajoelhar, o cantinho, como eu costumo falar. Eu assisti um filme chamado Quarto de Guerra, e é muito lindo esse filme, tá? Indico para vocês. E lá fala de uma pessoa que ela tem, né? Uma das senhoras, ela tem um quarto que chama Quarto de Guerra, lá que ela se ajoelha e ela conversa com Deus e ela vence as batalhas dela. Eu acho que é mais ou menos por aí, sim, de joelho que a gente vence a nossa batalha. E aí a gente ter esse contato realmente com Deus durante todo o dia, né? Durante todos os dias da nossa semana. E aqui a música tema que eu vou deixar hoje para vocês é sobre o título chamado Deus é Deus. E quem canta ele é o Delino Marçal. E fala exatamente sobre isso. Se Deus fizer o que a gente planejou pra gente, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não importa a situação, a gente não busca Deus pelo que ele tem a oferecer pra gente, mas sim pelo que ele é, pela essência que Deus é na nossa vida. Então, não importa o que aconteça, a gente tem que continuar Deus acima de tudo, na verdade. Se ele fizer a nossa vontade, né, que é o que a gente planeja, ou se também ele não fizer, ele ainda assim continua sendo Deus. E um dos pastores, quando eu estava assistindo o culto esses dias, ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim que quando a gente fala do contato de Deus, a gente busca muito falar sobre essa vida terrena, que tudo isso vai passar e que tem um céu, uma vida eterna esperando por nós. E aí ele mencionou um dos sermões que ele foi falar sobre salvação. Ele falou assim, como que a gente vai almejar um céu, a gente vai almejar uma vida eterna, se a gente não abre a Bíblia, não conhece a Deus, se a gente não tem esse contato? Então, como que a gente quer viver uma eternidade com alguém que a gente não tem o contato, que a gente não conhece, né? Então, que a gente possa buscar hoje a Deus para a gente conhecer, porque a gente vai passar uma eternidade do lado de Deus. Isso vai ser um privilégio, um privilégio enorme, né? E assim, você saber disso te dá uma tranquilidade. Mas para isso a gente precisa buscar o contato com Deus hoje, não esperar a eternidade, senão a gente vai viver uma eternidade com alguém que a gente não conhece, não buscou,
né? E ele fala exatamente sobre isso, a importância da gente começar o nosso contato com Deus no hoje, para a gente sentir a presença dele no hoje, na nossa vida. E a presença de Deus na nossa vida, né? E que a gente possa confiar em Deus, que a gente possa buscar o contato com Ele, mas que nós possamos pedir também oração, que a gente possa pedir a experiência com Deus, que isso é individual de cada um. Por mais que a Bíblia tenha histórias, a gente vê testemunho das pessoas que a gente pode também aprender com a experiência do outro, né? Com o testemunho do outro. O testemunho é muito importante porque a gente também cresce espiritualmente, que a gente vê como Deus está agindo na vida do outro. Mas é importante nós termos a nossa experiência com Deus também, sem sombra de dúvida. E é muito bom saber que tem um Deus que ele quer essa proximidade com a gente, que ele espera isso da gente. É só a gente querer abrir o nosso coração, fazer a nossa parte, buscar, né? E assim, com certeza, ele vai fazer morada no nosso coração. É isso que ele anseia, é isso que ele deseja, porque nós não fomos criados para uma vida terrena, e sim para uma vida eternal. Mas que a gente nunca se esqueça que, independente do que aconteça, tem um Deus cuidando de cada coisa. E se mesmo que as coisas não saírem como a gente imaginou, que a oração, quando a gente clama, quando às vezes não é atendida, porque quando é atendida, ok, dá um testemunho, e quando ela não sai como planejado, e quando a oração ela não é respondida da forma que a gente quer, porque Deus sempre responde, mas ainda assim, ele continua sendo Deus, ele continua sendo alguém que quer muito guiar os nossos planos, basta a gente se entregar nas mãos dele. E eu achei hoje um texto que eu vou deixar aqui para vocês, que está em Mateus 14, versículo 13 a 21. E essa história é bem legal porque eu acho que ela ilustra algumas coisas, algumas das experiências dos milagres de Jesus. Eu gosto muito de falar dos milagres de Deus. E já falei dos milagres dele abrir o mar vermelho e tantos outros que a gente folheando a Bíblia a gente consegue ver. Mas esse chama a primeira multiplicação dos pães. Jesus ele estava pregando, né? Ele estava pregando para a multidão. E aí um menininho levou, né? Na cestinha dele, 5 pães e 2 peixinhos. E aí a multidão inteira já estava tarde, começou a sentir fome. E aí Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, que é o milagre, e ele multiplica tudo isso, né? E a Bíblia fala que alimentou, né, mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E além disso, sobrou 12 cestos cheios de coisa. Então, assim, como Deus, ele tem um poder que vai além do nosso entendimento humano. Ele é um Deus de milagre, ele opera milagres e ele faz diversos milagres. O que acontece, que eu quero deixar para vocês, é que ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele é Deus. Existe uma parte que chama, né? Quando é impossível, o impossível é a especialidade de Deus. Ele pode todas as coisas. Só que algumas vezes nem sempre vai ser feita a nossa vontade quando a gente se entrega nas mãos dele. Às vezes, ele vai fazer o que é melhor visando a nossa eternidade, né? Claro que ele gosta de nos ver felizes, ele vai fazer o que for possível, né? E o impossível, porque ele fez diversos milagres, abriu o céu, abriu o mar, desculpa, abriu o mar vermelho, né, para o povo passar, multiplicou pães e peixes, transformou a água de um casamento em vinho. Diversos milagres a gente pode ver aqui. E onde a gente vai descobrir essas maravilhas? Lendo, folhando a palavra do Senhor, a palavra de Deus na nossa vida. Isso é criar um contato com Deus e juntamente com oração. Mas que o que eu quero passar é, independente se Deus responder ou não, se não, na verdade responder ele vai, se for a resposta que a gente está esperando ou não, ele ainda continua sendo Deus na nossa vida. E para a gente finalizar aqui, ó, eu vou ler aqui Filipenses 4,
10 a 13. Então fala assim, né? Então, o profeta que escreveu Filipenses fala assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seus interesses por mim, né? Que não tinha interesse de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, olha só, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aqui que fala em Filipenses 4. É essa situação que a gente tem que estar em controle com. Tem que estar em sincronia com Deus. Aqui, quem escreveu Filipenses, o profeta, fala exatamente sobre isso. Fala no pouco, no muito, no necessitado, na abundância, né? Na fartura, tendo comida, não tendo. A gente, lógico que isso é um exemplo aqui da Bíblia, na verdade, mas assim, no sentido que independente da situação, Deus continua sendo Deus. E aí ele termina Filipenses 4 nessa parte também. Ele fala assim, 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalece a mim, a você, independente da situação, é só Deus. Ninguém mais tem esse poder, é só Deus. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. E ele continua sendo Deus, independente da situação. Independente da resposta da oração, se for como a gente planejou ou não. Ele é Deus e a gente tem que adorá-lo simplesmente pelo que ele é, não pelo que ele possa nos oferecer. Lógico que a gente tem a gratidão, a gente tem os louvores de gratidão, mas a gente ama a Deus pelo que ele é, a essência dele, independente do que ele pode fazer por mim e por você. E é esse o recado que eu tenho de hoje para vocês, que a gente possa ter essa confiança em Deus, tudo posso naquele que me fortalece, e que a gente possa confiar nos planos de Deus para a nossa vida, viver mais pelo assim diz o Senhor, confiar nos planos que Ele tem para a nossa vida, mesmo que sejam diferentes dos nossos, e que a gente possa constantemente estar sempre atentos à nossa salvação. Eu tenho falado muito isso, mas que a nossa salvação seja o nosso principal propósito aqui nessa terra. Viver uma vida terrena, sim, nós estamos na terra, mas que a gente possa ter os pés na terra e os olhos no céu. Porque, assim como Tiago 4:14 diz, vocês não sabem nem o que lhes acontecerá amanhã. Quem é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E o que ficou? A nossa decisão diária de escolher servir a Deus, de escolher uma vida eterna ou escolher viver só para esse mundo. Que eu e você possamos fazer sempre a melhor escolha, que é estar ao lado de Deus e confiar nos planos que Ele tem para mim e para você. Porque tem uma vida eterna esperando por mim e por você. E lembre-se, independente da situação, confiar e adorar a Deus pelo que Ele é. Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana, fique com Deus, obrigado pela companhia, Deus te abençoe, até a próxima. Beijos!